base nos resultados de ano 2013 para 2014, houve uma queda de 3,48% no fluxo de clientes na padaria. Focar nesse momento na qualidade do pão francês seja um dos elementos para fortalecer, né, a retomada desse fluxo de clientes. Com qual frequência você compra o pão francês? Praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias você compra o pão francês? Sim. A ABIP, Associação Brasileira da Indústria de Panificação, está preocupada com essa queda de fluxo de clientes na padaria e com a baixa qualidade do pão do tipo francês. Busca-se a melhoria da qualidade porque entendemos nas análises que fazemos nas empresas que a empresa que tem um maior faturamento, um maior fluxo de clientes é aquela que tem um pão de muita qualidade. Sim, fresquinho, já tá quente, mas quando você pega, você vê que ele tá fresquinho, né? Eu pessoalmente gosto com ele mais crocante. O pão francês é mais crocante. Sim. Meu filho gosta com miolo mesmo. A norma, ela vem para contribuir para que esse empresário saiba especificamente de cada um dos atributos quais, né, e como fazer com que você tenha esse produto no dia a dia. A norma ajuda a melhorar os atributos enquanto às características de apresentação, abertura de pestana, coloração, né, casca, tamanho, né, comprimento, miolo, coloração do miolo, né, um produto de qualidade, principalmente na sua apresentação, né, como abertura de pestana, coloração, né, tamanho, são atributos importantíssimos que mostram para o consumidor final que é um produto de qualidade. Os outros atributos, normalmente o consumidor vai ver quando está na sua casa, que é miolo, né, sabor, né, aroma, então completa todos os atributos, que são 13. Por outro lado, o pão do tipo francês é um produto perecível, né? Ele dura em média 4 horas e faz com que o consumidor retorne à loja, né, todos os dias para comprar, ou às vezes até 2 vezes por dia. Então esse é uma garantia de fluxo do consumidor na loja. Por outro lado, o pão do tipo francês, para a empresa, ele tem uma importância muito grande, porque ele é o produto de maior margem de contribuição. Ou seja, ele é um produto fácil de fazer, tem um volume significativo, porque um padeiro ele consegue produzir de 2 a 3 toneladas e meia de pão francês, é uma produtividade muito significativa. A matéria-prima representa por volta de 20% do valor de venda, então este é um produto muito importante estar sendo muito bem cuidado dentro da panificadora. Bom, a importância é total, não tem como fugir da receita, é muitíssimo importante. Uma receita é balanceada para funcionar. Se você modificar a quantidade de farinha de trigo, a quantidade de fermento, a quantidade de melhorador, a quantidade de gordura, qual que seja ela, de sal, você vai mudar completamente o resultado final. A primeira etapa é a mistura da farinha de trigo e do fermento para proporcionar uma mistura homogênea e um desenvolvimento homogêneo do pão no final do processo. A incorporação do açúcar e do melhorador intervém logo depois, e depois vem a água. Aos poucos, são 60% de hidratação em relação à farinha de trigo, a taxa tradicional é entre 58% e 62% de hidratação em relação à farinha. A importância desse processo é a incorporação certa, homogênea de novo, dos ingredientes. É importante o açúcar e o melhorador ser muito bem distribuído na farinha antes da hidratação. Quando ocorrer a hidratação, nós vamos criar massa na primeira velocidade. O objetivo é realmente permitir a absorção da água pelo amido da farinha e a hidratação do glúten, que são proteínas. Nessa primeira velocidade vai
proporcionar essa hidratação devagarzinho. Em seguida, vai começar a incorporação do sal. O sal, ele impede a formação do rede glutênico. Então nós vamos ter uma incorporação do sal permitindo o batimento mais demorado da massa. O importante do batimento demorado no pão francês é uma característica específica do pão francês. Ele tem que ter um miolo super branco, um miolo bem fechadinho. Para proporcionar isso, nós precisamos de um batimento mais comprido e de uma oxidação um pouco mais avançada durante o batimento. Depois nós vamos acrescentar a gordura. É importante acrescentar a gordura no final do processo. Se acrescentar muito cedo, vai atrasar muito o batimento. E aí tem um momento que não pode ultrapassar um certo tempo. E a incorporação da gordura no final vai ocorrer mais rápido. Então você vai ter uma massa que vai absorver a gordura de forma mais fácil. Se for usar fermento fresco, você vai usar 3 vezes mais quantidade que se fosse seco e incorporar junto com a água. A importância da temperatura da água aqui num país tropical é super importante. Se você bater uma massa com uma água quente, no ambiente quente, com uma farinha em temperatura ambiente, você vai ter problema. Apenas na mesa o pão já vai começar a crescer, já vai começar a fermentar. Os equipamentos não estão previstos para manusear massas crescidas, então você vai passar por dor de cabeça. O ideal é de 4 a 13 graus. No batimento ocorre 3 reações físico-químicas, que é a formação da rede glutênica pela ação mecânica da maceira, a incorporação do ar também para a ação mecânica da maceira e a reação do ácido ascórbico, que faz parte do melhorador, vai proporcionar uma oxidação avançada da massa. É isso que proporciona um miolo bem branco do pão francês e também vai ajudar na formação de um miolo bem fechadinho, de bolinhas bem pequenas, como o brasileiro gosta. Uma vez atingido o ponto, a gordura completamente incorporada, eu vou passar por segunda velocidade. O objetivo da segunda velocidade é bastante importante. É nesse momento que o arrejamento da massa vai ocorrer. É nesse momento que a rede glúten, que já começou a ser estruturada, vai ser esticado o suficiente para ela ficar elástica, entendeu? Se a gente só batesse de primeira velocidade, dá pão, só que demora muito mais e não dá a oxidação necessária da massa. Esse processo de bater rápido vai proporcionar o desenvolvimento específico desejado no pão francês. Bem, para saber se a massa está no ponto, nós precisamos de verificar algumas coisas. A primeira coisa que tem que se verificar é a formação da rede glutênica, pela formação do véu. Então, esticando a massa, a gente vai perceber a rede de glúten e a sua formação na massa. Também tem que prestar atenção bastante na temperatura. Não podemos ultrapassar entre 27 e 29 graus, que é a temperatura máxima que a massa tem que sair da massa. A segunda etapa é o descanso, que na norma está chamado de descanso 1. Na Europa a gente chama isso de aprontamento. É a massa se tornar pronta para a divisão. Então a massa ela vai ter que descansar um pouco, simplesmente porque ela foi muito estressada na maceira. O processo de amassamento estressou a rede de glúten, formou a rede de glúten. Precisamos dar um tempo para ela se recuperar dessa ação mecânica pesada. Então nós precisamos de pelo menos 15 minutos de descanso em cima da mesa, com plástico por cima para ela não crostar ainda mais em temperaturas elevadas. Então aqui nós vamos pesar a bola. Um quilo 950 gramas, o padrão aqui da empresa. É muito importante bolear porque é isso que vai dar estrutura à massa. Se você pegar a massa saindo da maceira e cortar simplesmente, deixar ela sem dar uma forma, ela vai se espatifar na mesa, não vai ter uma regularidade. O descanso é de fato importante e é tudo uma questão de organização. Não tem problema nenhum em deixar 15 minutos, porque o tempo de desembaraçar a maceira, colocar boleando a massa, deixando ela descansar, você já pode já preparar a maceira seguinte, você já pode deixar um monte de coisas prontas, a preparar as bandejas, deixar o carrinho pronto para receber a massa que está sendo descansando. Então, sempre tem alguma coisa para fazer esperando esses 15 minutos. 15 minutos não é nada, é muito rápido e é uma necessidade básica. A massa precisa do descanso. A terceira etapa é a divisão. É uma etapa muito importante no âmbito da padronização
e do tamanho do pão na hora de vender. Na hora da divisão, você vai definir o seu padrão, o tamanho do seu pão. Se a divisão for feita manualmente e sem controle, você não pode garantir um produto padronizado e tudo igual, do tamanho adequado. É uma coisa muito importante e não é mais lento. Muitos padeiros acreditam hoje ainda que dividir na mão é mais rápido. Podemos comprovar, eu sou totalmente aberto a fazer um desafio a respeito disso. É tão rápido quanto trabalhar com divisora. A quarta etapa é o descanso 2. Esse descanso 2 nós chamaríamos de relaxamento. A massa foi estressada de novo pelo corte da divisora. Então nós precisamos deixar um tempinho para ela simplesmente se acomodar de novo para subir o terceiro estresse, que vai ser a modelagem. Então nós precisamos deixar entre 5 e 7 minutos, mais ou menos, em cima da mesa para ela relaxar. Então a quinta etapa é a modelagem. O pão vai passar pela modeladora, ser laminado, enrolado e alongado. São as 3 etapas que vão proporcionar o formato do pão. Importante cuidar bem da padronização da regulagem da modeladora para sempre ter um pão padrão. A sexta etapa é a fermentação. A temperatura ideal de fermentação fica entre 27 e 29 graus. É uma boa temperatura, proporciona um desenvolvimento padrão, um desenvolvimento regular e bem controlado. Eu desaconselho ultrapassar os 35 graus, porque proporciona uma fermentação muito rápida que desserve a qualidade da massa. No caso da umidade, é super importante a umidade ser controlada entre 80% e 90%. Pode subir até 95%, dependendo do equipamento. É super importante a massa sempre ficar bem lustosa, macia. A partir do momento que a massa começa a crostar, você vai ter um pão que vai sofrer muito, tão esteticamente quanto gustativamente. Porque a crosta ela impede o crescimento, você vai tornar o seu pão muito mais maciço, muito menos agradável de comer. E a marca do dedo, ela tem que sumir à medida do tempo passando, entendeu? Se apertar o pão e o dedo ficar muito fundo, isso é sinal que passou do tempo. Se apertar e sumir completamente, imediatamente, é sinal que a massa ainda está com bastante potencial de crescimento. Então, esse ponto aqui é o ponto certíssimo, que a marca do dedo fica, porém não fica muito fundo, entendeu? Ela tem que marcar que a massa já está chegando num certo máximo de desenvolvimento, mas ainda que ter um pouco de punch para no forno proporcionar o desenvolvimento, a abertura da pestana e um assar bonito. Então a sétima etapa do forneamento é uma etapa crucial também. O corte tem que ser efetuado de forma segura, firme, não muito funda, e o forneamento tem que ser feito com vapor para dar o ruído no pão. Vai assar em torno de 20 minutos em uma temperatura de 200 e 220 graus aproximadamente.